meu povo! Então, o vídeo de hoje é uma ótima oportunidade para, através da história de dois snipers, dois franco-atiradores, entendermos melhor o maior de todos os conflitos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos começar ali em novembro de 1939, com a invasão da Finlândia pela União Soviética. É um episódio pouco comentado, mas muito importante para o desenrolar, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética, ela aproveitou ali o embalo da invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939, que é o estopim para a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética ela tinha um acordo com a Alemanha, o acordo Ribbentrop-Molotov, que leva o nome dos dois ministros das Relações Exteriores, Ribbentrop da Alemanha e Molotov da União Soviética, acordo que era uma aliança de não agressão e também de divisão de territórios. No caso ali, a Polônia, que foi dividida pelos dois, e também algumas cláusulas secretas dividindo os nórdicos ali, Noruega, Suécia, Finlândia. E aí a União Soviética invadiu o seu vizinho. Um dos motivos é o fato da cidade de São Petersburgo, antiga capital da Rússia, que naquele momento ela se chamava Leningrado, ela está a apenas 32 quilômetros da fronteira com a Finlândia. E o Stalin, sempre muito cismado com as coisas, ele achava que a Finlândia poderia ser, no futuro, né, usada pela Alemanha para atacar São Petersburgo e para invadir a União Soviética. Aí você vai perguntar, mas eles não tinham um acordo de não agressão? Tinham, né? Mas evidentemente os dois lados sabiam que a qualquer momento esse acordo seria rompido, como foi. Então, cismado, o Stalin ele invade a Finlândia e ele imaginava que seria uma vitória fácil, mas essa vitória fácil não se tornou realidade. A Finlândia resistiu duramente à invasão. O que os soviéticos fizeram com a Alemanha depois, os finlandeses fizeram nessa que ficou conhecida como a Guerra de Inverno. Foi uma guerra que se desenrolou no escuro, né? Nós estávamos no inverno, no hemisfério norte. A Finlândia fica numa latitude ainda maior do que a maior parte da Rússia, então é um país ainda mais frio. Era um país de camponeses, né, de uma população rural, então eram pessoas acostumadas a 2, 3 meses no escuro, a menos 30, menos 40, né? E a União Soviética ela vinha do grande expurgo, quando Stalin mandou fuzilar milhares de oficiais do Exército Vermelho. Ele estava paranoico, achava que todo mundo era traidor, então era um exército que vinha quase acéfalo, sem grande liderança. E outra, né? Quem ataca não tem a mesma raça de quem defende. Então a defesa finlandesa ela foi muito forte, obrigando a guerra a se estender ali até março de 1940. E dentro dessa guerra, dois fatos interessantes. O primeiro é o surgimento do termo coquetel Molotov, que era uma garrafa com um líquido incendiário, né? Você acendia o pavio e jogava no seu inimigo. E isso foi muito usado pelos finlandeses, que pegaram a ideia da Guerra Civil Espanhola. Então, não foram eles que criaram esse armamento, né? Essa arma de mão caseira, mas eles deram a ela uma repercussão muito grande, porque eles jogavam nos tanques soviéticos e tudo pegava fogo. E o nome ele surgiu porque quando os soviéticos bombardearam a Finlândia, Helsinki, o ministro das Relações Exteriores, Molotov, ele foi nas rádios e disse que a União Soviética não estava atacando, que ela estava jogando alimentos. E aí os finlandeses começaram a chamar essas bombas de pães de Molotov e automaticamente chamavam também suas garrafas incendiárias de coquetel Molotov. Então, eles recebiam os pães de Stalin e devolviam com o coquetel, né, finlandês.
E dentro dessa batalha surgiu o maior sniper de todos os tempos, Simo Häyhä. Foi uma guerra terrível para os finlandeses, né? Eles estavam ali na proporção de 300 mil contra 600 a 700 mil soviéticos, perderam porque a União Soviética, como sempre, ela usa da força bruta, ela usa da quantidade, de mandar soldados um atrás do outro até vencer, e não especificamente por ter um exército sofisticado. E o Simo Häyhä, ele fez parte da resistência finlandesa, ele nasceu em 1905, ele era um fazendeiro, até depois da guerra, quando ele foi entrevistado, ele falou, eu fiz o que me mandaram fazer da melhor forma possível. E o Simo Häyhä, ele se tornou o maior franco-atirador de todos os tempos, tendo abatido aí, os números divergem, 542 a 545 soviéticos. E ele era um exímio atirador, atirava sem mira telescópica, porque ele achava que a mira telescópica ela poderia denunciar onde ele estava. Ele batia a neve na frente de onde ele estava, para que quando ele desse o tiro, a neve não pulasse e denunciasse também o seu lugar. Como também comia neve, ele punha neve na boca para a sua respiração não gerar vapor e também não mostrar onde ele estava localizado. Então ali no escuro ele abateu mais de 500 soldados soviéticos, sendo apelidado de a Morte Branca. Então foi um fenômeno. No fim, no decorrer da guerra, ele tomou um tiro no rosto e demorou, depois 5 anos, várias cirurgias, para poder ter uma vida relativamente normal. E a resistência do Simo Häyhä e dos finlandeses animou a Alemanha. A Alemanha, ela sentiu ali uma fraqueza nos soviéticos e foi um dos motivos do Hitler iniciar a Operação Barbarossa posteriormente, acreditando que o exército soviético era fraco e mal treinado. Então essa invasão da Finlândia foi fundamental para o decorrer da guerra. E no fim, a Finlândia e a União Soviética assinaram um acordo de paz, um armistício, e a Finlândia perdeu 10% do seu território, 20% da sua capacidade industrial e cerca de 400 a 500 mil finlandeses tiveram que migrar para outros locais. E depois essa guerra continua, né? Mais à frente, quando a Alemanha invade a União Soviética, eles chamam de guerra de continuação, mas no fim realmente esse território ficou com a União Soviética e hoje Rússia. E a outra história é a de Stalingrado, que hoje se chama Volgogrado, já que pela cidade passa o rio Volga. Na década de 60, o Nikita Khrushchev ele queria desestalinizar o país e aí ele mudou o nome de Stalingrado para Volgogrado. E a história de Stalingrado, que é a maior batalha de todos os tempos da história da humanidade, ela começa ali com a Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética pela Alemanha. A Alemanha se divide ali em 3 frentes, uma mais ao norte, em direção naquele momento, né, Leningrado, hoje São Petersburgo, uma tropa central em direção à capital Moscou e uma tropa mais ao sul em direção ali a Stalingrado, ao Cáucaso, enfim. E a ideia do Hitler era, até o fim de 41, que era quando começa o inverno, já ter dominado Moscou. E quando chega em dezembro, né, as tropas alemãs estão no subúrbio de Moscou, né, de onde eles estavam já dava para ver as luzes da capital soviética. E aí começa o inverno, começa a nevar e dali para frente as tropas alemãs nunca mais conseguem avançar em direção à capital, já que elas estavam muito longe dos suprimentos, né? Elas já estavam ali dentro
da União Soviética não estavam preparados para o frio que era na região, né? Os equipamentos não funcionavam, metros e metros de neve, e mesmo em 42, quando a neve derreteu e nós tivemos a primavera e o verão, o número de baixas nazistas durante o inverno foi tão grande que eles nunca mais conseguiram avançar em direção à capital. Até porque também os soviéticos tiveram tempo de se rearmar, de trazer soldados da Sibéria, do leste, de levar fábricas para uma região mais distante do fronte de batalha, e essa reorganização deu aos soviéticos a capacidade de defender Moscou. E aí o Hitler, entendendo ali, né, os alemães entendendo ali que conquistar Moscou seria complicado, eles focaram no sul, até porque tem um clima menos hostil, né? É um clima um pouquinho mais quente do que Moscou, e foram em direção ao Cáucaso, né? Até porque ali eles passariam pela Ucrânia, que tem solos super férteis, então seria ali um celeiro de produção de alimentos para as tropas alemãs, e o Cáucaso, onde nós temos petróleo. E no caminho, o Hitler ele resolve dominar a cidade que tinha o nome de Stalin. E aí nós tivemos a maior de todas as batalhas, de 1,5 milhão a 2 milhões de baixas entre mortos, desaparecidos, capturados de guerra, porque nem Stalin queria perder a cidade com seu nome, né, e nem Hitler queria perder a oportunidade, né, de dominar uma cidade tão importante que fica ali na beira do rio Volga, que era por onde passavam grande parte ali dos suprimentos em direção à capital Moscou, enfim. E aí os dois exércitos se acabaram por causa dessa cidade. Então, essa batalha se deu de julho de 42 a fevereiro de 43. E nessa batalha nós tivemos o surgimento de vários franco-atiradores, porque qual era a tática dos soviéticos? Não tendo como bater de frente com os equipamentos militares alemães, os soviéticos encurtaram a distância e chegaram quase que dentro das tropas da Alemanha, dentro da cidade, para uma guerra corpo a corpo. Porque numa guerra corpo a corpo, né, os bombardeios alemães, os tanques e tal, já não tinham tanto efeito. Os alemães não podiam usar os tanques, já que estava todo mundo se engalfinhando ali dentro da cidade. Os alemães até diziam, né, que eles conquistavam uma cozinha enquanto a sala ainda estava em batalha. Então a guerra era prédio a prédio, casa a casa, cômodo a cômodo. E isso deu uma vantagem aos soviéticos que conheciam a região ali, viviam nos esgotos, nos subterrâneos, enfim. E o maior de todos os francos atiradores soviéticos foi o Vassili Zaitsev, né, o maior sniper da União Soviética. Ele nasceu nos Montes Urais, ali que dividem a Ásia da Europa. Ele era um caçador, ele caçava lobos, e aí ele foi integrado às tropas soviéticas em Stalingrado, e os números deles são bem polêmicos, né? Alguns dizem 240 mortes, outros dizem que são mais de 400, 460, enfim, a história dele é real, mas até que ponto também os soviéticos não usaram da figura dele como propaganda, né, de um exército que vinha matando nazistas, vinha resistindo e depois vinha vencendo as batalhas. Em todos os casos, ele foi um fenômeno, né, na guerrilha urbana de Stalingrado. Ele foi personagem do filme Círculo de Fogo, lançado em 2001, interpretado ali pelo Jude Law, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, onde ele trava uma batalha ali com um
um professor sniper alemão, Konings. Batalha essa, disputa essa também polêmica, se existiu ou não. Enfim, de toda forma, vale a pena conferir essa película. E a vitória soviética em Stalingrado, né, ela foi decisiva para que, a partir dali, os soviéticos marchassem em direção à Alemanha. Tanto é que o desembarque na Normandia em 44, que muita gente acredita que foi o que libertou a Europa, não. O desembarque foi para que os Estados Unidos estivessem presentes na Europa quando a Alemanha fosse derrotada, que era questão de tempo, já que os soviéticos já vinham de forma maciça em direção a Berlim. Então, os americanos, eles desembarcaram na Normandia para derrotar os alemães, é claro, mas também para participar da derrota nazista, que era iminente. Então, eu acredito que através dessas duas histórias conseguimos entender um pouco melhor esse conflito. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.